O motor do Renault Boreal tem uma curiosidade a ser contada. Ele foi desenvolvido em parceria com a Mercedes-Benz, isso mesmo. A Renault fez aí um desenvolvimento conjunto com a Mercedes-Benz para usar nos carros dela e, no caso da Mercedes-Benz, nos veículos mais compactos. Aqui o que nós temos? Um motor 4 cilindros, 1,3 litros turbo de injeção direta. Aqui no carro da Renault tem a curiosidade desse motor ser flex, porque nos carros da Mercedes eles são somente a gasolina. E esse motor aqui no Boreal está associado a um câmbio robotizado de dupla embreagem. O detalhe é que as embreagens são banhadas em óleo, não são aquelas embreagens secas. E aqui nós temos um conjunto que também é um pouco parecido ao do Renault Kardian. Aliás, a curiosidade, no Kardian é um motor 1.0 de 3 cilindros. Só que a mesma engenharia que a gente tem nesse motor 1.3 litros também está no Kardian. E aliás, tem até comunização de peças. Outra curiosidade é que o Kardian também usa um câmbio robotizado de dupla embreagem banhada em óleo. Não é exatamente o mesmo câmbio que está aqui, mas é a mesma engenharia. E por que a Renault está fazendo isso? Dessa forma, ela tem uma tecnologia que ajuda no processo produtivo, até porque existem peças comuns entre o motor do Boreal e o motor do Kardian. Isso facilita o processo de manutenção dos carros e pode até mesmo abaixar o preço das peças de reposição. Isso acaba ajudando muito no processo de longevidade do veículo. Mas o que o usuário realmente quer saber é o desempenho que o carro entrega. Então vamos aos números. Potência máxima, com etanol são 163 cavalos, com gasolina são 156 cavalos. O torque máximo desse motor é bom, 27,5 kgfm nos dois combustíveis. Com esses números aqui, segundo a Renault, esse carro faz o 0 a 100 com etanol em 9,5 segundos e com gasolina em 9,8 segundos. Uma curiosidade, aqui a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 180 km por hora. E o consumo, como fica? A gente sabe que marcas que optam por câmbio robotizado de dupla embreagem também têm foco no consumo, uma vez que esse tipo de câmbio tem menos perdas do que, por exemplo, um automático com conversor de torque. Então vamos lá. Segundo o Inmetro, pessoal, com gasolina na cidade é 11,2 km por litro e na estrada 13,6 km por litro. Já etanol na cidade 7,8 e etanol na estrada 9,4. Claro que nós vamos testar isso. Cabe destacar que o tanque desse carro tem uma capacidade de 50 litros. Iluminação dianteira. Aqui temos um conjunto moderno. Começa pela assinatura luminosa, que é bem diferente dos outros carros. Se a gente olhar aqui na frente, isso daqui é a luz de rodagem diurna. Você tá vendo que são duas peças separadas aqui do conjunto do farol. Mas tem mais coisa. Vamos ligar o farol. Quando você liga o farol, você vai ver que a parte superior aqui também tem mais uma porção que faz parte da assinatura de lanterna. O farol aqui, que fica nesse bloco separado, ele é do tipo projetor. E aí você tem aí o farol baixo e também o farol alto. E a luz de pisca também é em LED. Mas vocês vão observar que, olha, esse carro tem um farol auxiliar aqui na parte de baixo. Mas para você ligar esse farol auxiliar, só tem um jeito, não dá para colocar o carro na posição de ignição. Você tem que estar dentro do modelo, o motor do carro tem que estar ligado, e aí assim, com o farol ligado, você consegue ligar o farol auxiliar. Se o carro estiver somente na posição de ignição, você não consegue fazer o acionamento do farol auxiliar. Tem mais algumas curiosidades, né? A gente também tem aqui ajuste de altura do facho do farol. Tem um botão lá dentro que você consegue fazer aí o ajuste de altura. Ou seja, a gente vê aqui um conjunto moderno no Renault Boreal. Temos aqui um sistema de assistência à condução bastante completo, tanto para as baixas velocidades quanto médias e altas. Vamos começar por esses aí de médias e altas. Aqui na frente, você vai observar que o carro tem um radar ali na base do para-choque, que é essa parte aí um pouco mais brilhante do para-choque, que trabalha em conjunto com uma câmera que vai ali no para-brisa. Baseado nesses dois componentes, a gente vai ter aqui controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, sistema de frenagem automática, sistema de centralização de faixa, ou seja, todos aqueles assistentes que a gente já está acostumados aí em carros de média e alta gama. A gente também tem assistências para baixa velocidade. E aqui um destaque, porque o Renault Boreal já vem com câmeras 360 graus. Então nós temos uma câmera aqui na frente,
mais duas sobre os espelhos laterais e uma câmera traseira, que coloca essas imagens 360 graus na tela da central multimídia. Não é só isso. O carro também conta com 4 sensores ultrassônicos aqui na frente, mais 4 sensores ultrassônicos na parte de trás, e o detalhe, tem sensor ultrassônico aqui na lateral e também lá na parte de trás na lateral. Tudo isso para uma gama completa de assistentes à condução que a gente vai detalhar ao longo do vídeo. Lateral aqui do Boreal. Vamos falar de roda e pneu. Roda aro 19 polegadas, diamantada e em 2 tons. Pneu 205 de largura, perfil 55. O carro aqui na frente tem suspensão totalmente independente do tipo McPherson. Ele está na categoria aí de médio. Por acaso ele tem 2,70 m, que é aquela medida padrão de sedã médio aqui no mercado brasileiro. Mas aqui ele está nessa categoria de CSUV/crossover. Aqui atrás, pessoal, também tem freio a disco nas 4 rodas, mas olha a curiosidade. Diferente dos principais concorrentes diretos, que tem suspensão totalmente independente aqui na parte traseira do tipo Multilink, esse carro aqui usa uma suspensão semi-independente de eixo de torção. No nosso teste, vamos avaliar se isso acaba fazendo muita diferença na prática. No Boreal, a Renault gosta de exaltar essa questão de design e estilo. E tem alguns detalhes que a gente observa no carro, como nessa versão o espelho lateral pintado em preto brilhante. Inclusive, de série, aqui na versão topo de linha, você vê que a parte de cima do teto aqui é pintada em preto, contrastando com a cor da carroceria. Também temos essas barras na parte superior, que tem esse prata fosco. E quando a gente olha aqui a moldura da janela, que normalmente nos carros costuma ser cromado, aqui você tem um prata fosco. E ela se estende nessa peça aqui atrás, que faz parte da moldura, não é uma parte metálica do carro. Isso acaba sendo bem diferente dos outros concorrentes. O próprio desenho do vidro aqui também tem um outro design. E olha a curiosidade, cadê a maçaneta traseira? A da frente é aquele sistema convencional, mas a traseira ela está incorporada aqui na coluna da porta, tá vendo? Com uma abertura aí um pouquinho diferente. A ideia da Renault foi realmente fazer do Boreal um carro que chamasse atenção pelo seu estilo. Parte traseira aqui do Boreal, assim como lá na dianteira, você percebe elementos de design muito marcantes, como as lanternas, que têm desenho pouco convencional, divididas entre a parte da carroceria e também na tampa do porta-malas. E a iluminação, 100% em LED. Então você tem aqui um conjunto de LED onde luz de freio, luz de lanterna, luz de pisca em LED, inclusive sequencial, e até mesmo a luz de ré que fica ali na parte de baixo, tudo LED. Isso acabou ficando muito legal aqui no carro. E a gente também vê um para-choque que é bem mais desenhado. Normalmente os para-choques dos carros costumam ser peças contínuas, né? Sem muitas transições. Aqui você consegue ver várias superfícies e ângulos formados aqui. Ele acaba tendo um visual bastante diferente. E aqui atrás a gente também pode mostrar para vocês os sensores de estacionamento e a câmera de ré, utilizado aí nos sistemas de manobra de baixa velocidade. Para facilitar a vida do cliente, o porta-malas aqui tem acionamento elétrico. E utilizando a chave, que tem o design de cartão, você pode aqui apertar o botão para fazer a abertura da tampa do porta-malas, e também aqui pela chave de telecomando, você apertando o botão, você também consegue fazer o fechamento. Lá dentro do carro também tem um botão que faz esse comando, mas tem uma curiosidade. Para abrir é só dar um toque, mas para fechar você tem que ficar segurando o botão por uma questão de segurança. Já na chave de telecomando é um toquinho para abrir e um toquinho para fechar. Porta-malas do Boreal, segundo a fábrica, são 522 litros na medição VDA. Mas antes da gente falar do espaço propriamente dito, vou mostrar alguns recursos, como temos aqui, ó, tomada 12 volts para você poder ligar equipamentos. Tem também ganchinhos nas duas laterais para você pendurar bolsas e sacolas. E ainda existe esse tipo de maçaneta, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, para você poder fazer o rebatimento ali do banco traseiro, que tem a proporção 1/3, 2/3. Outra coisa, a cobertura do porta-malas ela é retrátil. Então você pode puxar ela aqui para fazer a cobertura, mas uma coisa interessante, percebam que essa cobertura
tem uma posição intermediária, que é essa daqui. Então você pode deixar ela parcialmente aberta ou coberta, ou completamente aberta. Isso acaba sendo diferente aí da maioria dos carros que tem cobertura retrátil. Olhando o porta-malas dessa forma, alguns podem dizer, mas será que são 522 litros? A gente mesmo ficou na dúvida, mas isso porque esse carro tem o piso do porta-malas variável. Então, você tem essa peça aqui que você pode simplesmente tirar e essa outra peça que você pode levantar. Muito provavelmente, os 522 litros é considerando todo o espaço. E como é que você usa todo esse espaço na prática? Então, essa peça aqui, você consegue descer ela dessa forma, tá vendo? Ela desce aqui, deixa eu só puxar essa outra peça para a gente poder passar. Então, ela desce aqui, ela vai dobrada ali na ponta, e essa parte aqui fica nessa posição. Então, os 522 litros, muito provavelmente, é nessa condição aqui de porta-malas. E você viu que você consegue dividir o piso do porta-malas em 2 níveis. Então, se você quiser colocar coisas um pouco mais brutas na parte de baixo e sensíveis na parte de cima, você consegue fazer com esse recurso de piso variável. Com o piso aqui na parte superior, então você pode usar a parte de baixo para guardar mais coisas. O fato interessante é que você consegue até mesmo retirar essa parte, facilitando o acesso e a distribuição dos objetos aqui na parte inferior. Então fica mais fácil, justamente por serem peças separadas. Inclusive, se você colocar essa peça aqui no fundo, isso aqui é importante, porque este piso aqui, este acabamento, ele pode ser levantado, olha só. E aí você tem acesso ao step, que é do tipo temporário. Aqui nós temos o macaco e o triângulo de segurança. Observem que mesmo o step sendo temporário, existe espaço aqui maior. Então quando você tem que guardar o pneu furado do carro, que ele é mais largo, ele vai caber aqui nesse espaço sem desnivelar o piso do porta-malas. Então você tem essa possibilidade. Além do que, espaço adicional para guardar mais coisas. E quando você não está utilizando, você pode simplesmente fazer a divisão aqui do piso do porta-malas dessa maneira. Lembra que eu destaquei aqui as maçanetas aqui na lateral? Tem um outro motivo para o carro ter o piso variável do porta-malas. Quando a gente puxa aqui essa maçaneta, o que ele faz? Ele rebate automaticamente ali o banco na proporção 1/3. A outra maçaneta vai rebater aqui o banco na proporção 2/3. Você está vendo que é muito simples. E o piso do porta-malas variável é o que garante essa continuidade aqui entre a base do porta-malas e o banco traseiro, sem formar degrau. Assim, se você tiver que colocar coisas mais pesadas, fica mais fácil. Vocês estão vendo aqui, ó, essa travessa aqui que é do sistema de cobertura retrátil? O que a gente pode fazer com essa cobertura? Lembra que eu disse que o piso é variável? A gente pode retirar essa cobertura aqui, o que não é muito difícil. Ela tem um sistema de molas. Aí você pode colocar essa peça para frente. E aí, olha só, deixar a cobertura aqui na parte de baixo, para quando você estiver usando o carro no modo de carga. E aí, a hora que você voltar o carro para o modo passageiro, a cobertura está guardada dentro do carro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.